Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E hoje nós vamos conversar com o Caio, um cara aqui da cidade de São Paulo, da Zona Norte, lá do bairro do Tremembé, que conta pra gente que na verdade ele nunca nem quis sair do bairro dele. Só que aí algumas coisas aconteceram na vida do Caio, a mãe dele infelizmente adoeceu e acabou falecendo em 2014 e a vida dele aqui acabou se tornando um tanto quanto monótona, aborrida, como ele mesmo disse. E a namorada do Caio na época, ela se mudou pro Chile, conseguiu um emprego lá pra trabalhar numa escola online de inglês e o Caio resolveu também pegar suas coisas e partir rumo a essa vida nova. Então ele vendeu o carro e foi lá viver em Santiago, no Chile. Olha só que legal, hein? E o Caio contou pra gente coisas bacanas sobre viver nessa cidade, nesse país aqui vizinho do Brasil. Várias coisas legais, como por exemplo, como é trabalhar com brasileiros e com chilenos. E para essa conversa de hoje, como sempre, estamos aqui com ele, nosso poliglota viajante, Fabrício Carraro. Tudo bem, Fabrício? Lê. Eu fui na Copa de 2014 no Brasil e só isso que eu ouvia, cara. Então, preparado hoje com a entrevista com o Caio. Ah, beleza. E aí, Caio, tudo bom, cara? Tudo certo. E nessa Copa eu já estava aqui e foi uma loucura nas ruas. Galera, só rapidinho aqui, como sempre, o nosso jabazinho inicial, que o Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver e hoje, na verdade, a gente tem uma novidade aqui, que é o curso de espanhol da Alura Língua. A gente lançou os primeiros 2 níveis agora, iniciante e básico, então você pode começar a estudar já agora mesmo, tanto inglês quanto espanhol, tudo incluso. E a gente tá aproveitando aqui uma entrevista com alguém que trabalha na América Latina, né, no Chile, para anunciar esse lançamento dos cursos de espanhol da Alura Língua. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Caio, então conta um pouquinho da sua história, de onde você é, o que você fez da vida e como que você chegou aí em Santiago, cara, no Chile. Eu sou de São Paulo, da Zona Norte, bairro Tremembé, e eu era bem provinciano e tudo mais, só que a vida foi me levando pra mudar de país. Eu nunca quis nem sair do meu bairro, só que lá pra 2009, 2010, minha mãe acabou ficando doente, ela teve um AVC, durou uns 4, 5 anos esse processo, e ela acabou falecendo em 2014. Eu acabei ficando meio chato, meio, sabe, aburrido, como falam aqui, da vida. Sim. E a minha ex-namorada, ela tinha arrumado um emprego aqui. Ela dava aulas de inglês e sabe essas escolas que dão aula de inglês online? Uma dessas escolas contatou ela e falou... Como a Alura Língua. Como a Alura Língua. Aí contataram ela falou, talvez, vou fazer umas entrevistas por Skype. Eu falei, vamos agora. Eu vendi meu carro e fui. Simplesmente pra mudar de vida e tudo mais, e desde então eu tô aqui. E como vocês podem ver, muita coisa passou, né? Como eu disse, era ex. Caio, o que você fazia no Brasil? Você trabalhava com o quê? Eu sou formado em design de produto, mas eu sempre trabalhei com design gráfico, eu trabalhei já com modelagem 3D para stands e eventos. Eu sempre trabalhei com essa parte mais artística, digamos assim. Nem sempre. Antes eu fiz um curso técnico de informática, então sabia programar e tudo mais, só que essa não era muito a minha vida. No Brasil eu trabalhei fazendo freelances, fiz muita estampa de camiseta, depois eu me juntei com um amigo da faculdade numa empresa que ele tem até hoje, de estampas têxteis, não só de camiseta, mas de tecidos qualquer, lençóis, tudo que for estampado ele faz. Nós nos juntamos e eu fiquei uns 3, 4 anos trabalhando com ele. E quando eu vim aqui pra Santiago, eu continuei 1 ano inteiro fazendo freelances com ele. Por quê? Eu vim com a ideia de viver aqui com freelances. Só que a cultura de trabalho de Santiago, ela é um pouco diferente da de São Paulo, da do Brasil em si. Que é possível você fazer freelance para muita gente e se manter. Aqui, eles são muito mais desconfiados. Então, era mais fácil você abrir uma empresa e conhecer muita gente. No caso, eu não conhecia quase ninguém. Eu só era mais um estrangeiro chegando num novo país. E o que você fez? No primeiro ano, eu fiquei trabalhando como freelance para ele e tudo mais, e fui conhecer as pessoas. Como eu tinha mais tempo, eu fui conhecer as pessoas, eu fui andar na rua,
rua, eu fui aprender melhor o idioma, eu fui conversar. E uma das pessoas que eu conhecia, ele tinha uma livraria de livros usados, um sebo, como a gente chama, né? E ele me ofereceu um freelance um dia de fazer um negócio bobo, assim, né? Um painel com vários DVDs que ele vendia, assim, com as imagens, nos tornou uns grandes amigos. E uma vez, eu falei, olha, eu tô vendo que não dá pra ser muito freelance aqui, então eu tô começando a procurar emprego mesmo, fixo, né? Aí ele falou, tá bom, eu vou ver se eu consigo te ajudar. Acho que passaram 1-2 semanas depois, ele falou, olha, tem um emprego aqui que é reemplaço. Reemplaço é substituição quando alguém tá de férias. Existem muitas vagas dessas aqui no Chile. O pessoal sai de férias e precisa de alguém pra substituir a pessoa temporariamente. Aí falou, tem um reemplaço numa empresa de publicidade, você pode ficar lá durante esse tempo pra ver se você consegue alguma coisa. E assim eu fui, eles gostaram bastante do trabalho, e nessa empresa foi que eu aprendi o verdadeiro espanhol, né? Trabalhando. O espanhol chileno. O espanhol chileno que é sui generis. É diferente de tudo. É diferente de tudo, né? E o espanhol chileno para trabalho, que é pior ainda. Tipo, o espanhol técnico da área de publicidade. E eu fiquei nessa empresa, gostaram bastante do meu trabalho, me mantiveram mais um mês. Era um mês de reemplaço e me mantiveram um mês mais pra ver se dava pra me encaixar, e no final me encaixaram lá e eu fiquei lá durante um bom tempo. E como é que foi o processo, né, de entrevistas para essa empresa aí? Eu devo dizer que eu tenho sorte. Porque eu fui falar diretamente com o dono e eu já tinha um bom portfólio. O bom é que eu saí do Brasil com um bom portfólio, com bastante experiência, com bastante coisa já, com bastante bagagem. Eu já tinha trabalhado em muita coisa diferente. Eu acho que isso chamou a atenção. Isso e a minha visão gráfica, a minha visão artística das coisas, né? E o meu empenho. Porque nesse primeiro mês que eu fiquei lá como substituto, toda hora eu procurava o que fazer, digamos assim. Eu perguntava, não, mas como é que faz isso? Você tem alguma coisa para que eu possa te ajudar? E tudo mais, então eu fui bem proativo nessa área, né? Já que eu sou estrangeiro, eu não tenho ninguém aqui da minha família pra me ajudar, não tem quase apoio nenhum, não é? Então eu precisei me esforçar ao máximo pra conseguir isso. E como é que foi a questão com o espanhol, cara? Que você falou que você começou a fazer amigos, né? A tentar aprender realmente. Todo brasileiro acha que fala portunhol pra começar, mas quando chega na realidade no país é uma outra história, eu imagino, né? E pra fazer todo esse processo, né, de entrevista e tudo mais em espanhol, como é que foi? O brasileiro, ele acha que fala espanhol, ele não fala espanhol, só se ele aprendeu. Na entrevista foi mais fácil porque, né, falaram até de uma maneira mais devagar e tal. Não, o cara é estrangeiro, então vamos suavizar. O espanhol, por uma certa ironia do destino, lá pra 2006, eu trabalhei numa empresa mexicana. Nessa época eu fazia clipping de notícias. Não tinha nada a ver com design, com arte, com ilustração. E eles ofereciam um curso de espanhol. Espanhol da Espanha. É bom frisar aqui. Mas eles ofereciam esse curso por metade do preço. Eu resolvi pegar esse curso e falar, vamos fazer. Então eu já tinha uma certa base. Eu fiz uns 8 meses e eu tinha uma certa base de espanhol. Tanto é que eu me lembro que quando a gente resolveu vir pro Chile mesmo, eu resgatei os livros desse curso e fui estudando no avião e falando com uma chilena que morava em Londres. Ela sentou do meu lado por um erro das passagens, eu não sentei do lado da minha ex, né? Então eu fiquei treinando, lendo e tudo mais. Só que o espanhol da rua é diferente. Então, naqueles momentos que eu tinha livre, quando eu fazia freelance, eu ia falar com vendedores, quando eu ia comprar alguma coisa, eu ia conversar, eu ia quebrar minha cara, por exemplo. Uma história legal é quando eu fui comprar filtro de café, coisa simples. Aí eu fui no shopping e lá tinha uma loja de chás, né? E eu tava procurando filtro de café. E procurando, nunca achava. É importante frisar também que aqui não tinha, hoje em dia tá crescendo, mas não tinha a tradição do café coado que tem no Brasil. Aqui é café instantâneo. Aquele pauzinho que você mistura na água direto? Exato. Então tem uma... Nos mercados existe, assim, uma infinidade desse tipo de café. Só um parênteses aqui, isso porque você não conhece, Gabs, o café da Rússia, da Polônia, que é o café nosso, só que eles não comem. Eles colocam com água quente no copo e você toma com a borra mesmo. É uma beleza. Caramba, é tipo café turco, né? É, exatamente. Então, aí eu entrei nessa loja, procurei, não achei. Aí eu perguntei pro vendedor com aquele meu sotaque que eu tenho até hoje, aquele meu sotaque brasileiro. Olá, por um acaso vendem filtros de café? Aí ele me olhou com uma cara, que? Filtro de café, sabe? Filtro de café. Ele olhando, eu... como eu já tava meio habituado. Vocês vendem filtro de café? Ah, isso, sim, teremos.
É sério, a entonação das palavras, eles não entendem. Pra gente, é a coisa mais fácil do mundo que nós temos esse rango de som diferente do E, do E, do E e do A. Aqui não, aqui é só E, só E. Por exemplo, a L, eles pronunciam claramente. Acho que todas as letras eles pronunciam claramente nas palavras. Então, qualquer errinho de entonação pode gerar um mal entendimento. As palavras não mudam, o que mudou foi a entonação. De filtro de café pra filtro de café. Não, mas vocês estão falando aí, o espanhol chileno é diferente de todos os espanhóis? Sim, ele é diferente por algumas questões. A questão número 1 é que eles comem o S. Por exemplo, um estoy vira um ertoy, é pra dentro, sabe? Não, estoy acá e não sei o que. Eles falam muito rápido e palavras terminadas em ado vira ao, como estoy ahueonado. Ahueonado é uma palavra em espanhol chileno que significa meio abobalhado, digamos assim. Então, estoy ahueonado é como estoy ahueonao. E eles falam muito rápido mesmo. Além dos modismos, tem muito modismo aqui. Mas eu acho que é normal de qualquer país, né? Então, somando essas características de comer a S, de terminar essas palavras assim, vira um negócio completamente de outro mundo. Por exemplo, o espanhol da Espanha, você vê claramente a S, por mais que seja uma S meio língua presa. Sim. É mais padrão. Engraçado. Da Colômbia também, eles dizem, com todas as pessoas que eu conheci e li sobre isso, eles falam que o espanhol da Colômbia, que é mais pronunciado, é o mais fácil de compreender, é o mais claro, assim dizendo, né? Tem o da Espanha, que é o tradicional, claro, mas o da Colômbia é ainda mais fácil de entender. Eles dizem que é o mais limpo hoje em dia. E do Chile tá em outra parte. Tá em outra parte. O espanhol da Colômbia, de fato, ele é muito bem pronunciado. Até uma pessoa um pouco mais letrada, colombiana, eles articulam demais. Parece um brasileiro falando espanhol, mas um espanhol bonito. Não é um espanhol cheio de sotaque igual. Mas é sério, é bem articulado. E engraçado que eu vi bastante disso em alguns venezuelanos. Alguns, outros eles falam bem rápido, mas alguns eles articulam muito bem o som. Eu acho que tem muito a ver com a questão cultural e a mistura também de raças e de culturas, né? Na Colômbia, por exemplo, teve bastante escravagismo, então tem muitos negros lá. E essa questão do som aberto, pelo que eu tinha lido faz um bom tempo, né? Esse som A, O, é muito dos povos africanos. Agora, eu não vou saber quais. É uma boa questão, na verdade, né? Porque no Brasil a gente tem isso, em Portugal eles não têm, né? Esses Exato. Sons mais abertos. É justamente por causa dessa mistura. Se eu não me engano, eu acho que era povo banto, mas eu posso estar falando bobagem aqui, gente. Bom, mas conta pra gente então como é que foi esse começo, né, no Chile, né? Você falou que você foi com a sua ex-namorada pra ir. Como é que foi todo esse processo chato, né? Geralmente no começo de burocracia, documentos, principalmente, arrumar casa e tudo mais. Prepara a loucura aí. Foi um planejamento, assim, insano. Por quê? Nós organizamos tudo do Brasil pra depois organizarmos daqui. Então, alugamos um apartamento, uma kitnet por 3 meses no Airbnb do Brasil. Mudamos, vimos que o lugar não era lá essas coisas, né? Mas, enfim, já tava comprado. E do Chile eu fui atrás depois de outro lugar pra morar. Foi bastante difícil até, mas conseguimos. Questão da documentação. Na época era padrão você vir com visto de turista, que é de 3 meses, prorrogáveis por mais 3 meses. Aí você vinha com esse visto e imediatamente você já dava entrada no Visa Mercosul. Era uma facilidade dos países signatários do Mercosul para terem visto. Esse processo demorou uns 8 meses. Eu indo na Estrangeria e na Polícia Federal deles, na PDI, né, fazendo todo o processo, levando toda a documentação. Era uma dor de cabeça nessa época, isso era em 2014. Em 8 meses eu consegui o meu visa temporário. Depois do visa temporário, você precisa ter 1 ano dele para poder pedir o permanente, provando que você ficou 1 ano morando no Chile. Ah, não só isso. 1 ano que você ficou morando no Chile, 1 ano de contrato de emprego ou de prestação de serviços, 1 ano de renda, 1 ano de pagamentos da Previdência, plano de saúde, uma carta dizendo por que você quer a visa permanente. Cara, era um negócio maluco. Precisava de muito documento pra visa permanente. Mas no final das contas eu consegui. Não nesse primeiro ano. Eu precisei esperar 1 ano mais depois por um rolo que eu precisei viajar pro Brasil e esse processo estava em trâmite. Aí eu não poderia sair do Chile com esse processo em trâmite, ou... Não que estava em trâmite, estava vencido, na verdade. Só que eu tinha apelado. Eu tinha feito uma apelação. Né? Porque quando o processo está em trâmite, você pode mostrar um documento
documento no aeroporto, que o processo está em trâmite e você pode sair do país sem problemas. E eu precisei ir pro Brasil e tinham reprovado o meu processo por umas documentações que a minha empresa tinha me mandado errado, e eu tinha que ir pro Brasil. Não tinha outro modo, era o casamento do meu irmão. Eu tive que desistir do processo e pedir uma temporária de novo, uma prorrogação da temporária. E esperar mais um ano pra poder entrar com a permanente. Nossa senhora. Pois é. Que rolo. Pois é. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Vamos agora aí pro nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, você conhece o Santiago? Cara, eu nunca fui pro Chile, adoraria. Eu tenho um grande amigo, na verdade, um casal de amigos que era uma garota russa que morava no Brasil e que conheceu um chileno que morava no Brasil. Os dois ficaram felizes, casaram e agora se mudaram pra Santiago. Então, eles sempre me convidam, falam pra eu ir lá, eu quero muito ir. E eu tenho um outro amigo que sempre vai fazer esqui e snowboard nas montanhas ao redor de Santiago, então eu sei que é um bom lugar pra isso também. Mas na parte de dica cultural, é uma coisa bem interessante, na verdade, porque tá bem recente, um filme ganhou, se não me engano, nesse último ano agora, o melhor filme estrangeiro no Oscar, Uma Mulher Fantástica, é um filme chileno, que é aquele sobre uma mulher transexual e tudo mais, e é uma história bem interessante, né, então pra você que quer ver um pouco dessa vida, um pouco mais do Chile, vale a pena ver. E um outro mais antigo que muita gente assistiu no Brasil, que é o Diários de Motocicleta. Você assistiu, Gabs? Assisti, muito bacana. É um clássico, né? E é chileno também. Eu, curiosamente, tô terminando de ler um livro agora do escritor chileno Antônio Skármeta, que é A Garota do Trombone. É Olha, assim que pronuncia, será? É Skármeta? Boa pergunta. Enfim, Garota do Trombone é muito legal, ele se passa numa cidade do interior e depois em Santiago. É bem legal, bem bacana esse livro. Bacana. Você já leu Neruda também, que é o maior expoente, né, do Chile? Não, cara, é que o Neruda ele escreve, acho que é mais poesia, não é? É, exato. Putz, eu não consigo ler poesia. Você já leu, Caio? Eu tentei. Eu confesso que eu tentei, só que o Neruda, ele tem essa veia poética. Eu achei ele muito arrastado. Então, como eu já não sou tão fã de poesia, ele escreve muito bem, só que é muito arrastado, assim. O Neruda, ele tem uma relação com o mar que acho que é próprio dele, assim. E os textos dele parecem uma onda vindo devagar, assim. Acho que é uma boa definição, cara. Bom, cara, conta pra gente como que é a dinâmica de trabalhar aí com os chilenos. Eles são muito diferentes dos brasileiros no dia a dia, questão de profissionalismo, falar da vida pessoal no trabalho, essas curiosidades que a gente vê que é diferente em outros lugares. Trabalhar com chileno, eu acho que é parecido com trabalhar com brasileiro. A questão é você entrar no mercado de trabalho, que é o mais difícil. O chileno, ele é um povo um pouco mais fechado. Vocês já devem ter ouvido isso. Ele é um povo mais fechado, então para você adquirir a confiança de um chileno é difícil, mas quando você adquire, tudo fica muito mais fácil. Então, trabalhando com eles, eu tenho essa relação de confiança no trabalho, de entregar um trabalho bem feito em grupo. E as formas de trabalho que existem aqui são trabalhador dependente e independente. O independente seria o autônomo, alguém que emite nota e tudo mais. E o trabalhador dependente, definido ou indefinido, com contrato definido ou contrato indefinido. O que seria isso? Contrato indefinido é quando eles, via contrato, eles te contratam e não tem um final, não tem um prazo. O que seria um contrato normal no Brasil, suponho. E o contrato definido é que tem um prazo, tipo, você vai trabalhar por 3 meses ou vai trabalhar por 1 ano. Essa diferença de contrato, ela influi muito no que você vai fazer na sua vida. Por exemplo, você quer um cartão de crédito, se você for um trabalhador com contrato definido, fica muito mais difícil ou até impossível. Você quer comprar uma casa, que eu tô nisso agora, você tem um contrato definido, esquece. Você precisa de um mínimo 1 ano de contrato indefinido. Você quer o seu Visa permanente, você precisa pelo menos provar 1 ano que você trabalhou para uma empresa ou que você foi independente ou empreendedor e emitiu notas e gerou ganhos por 1 ano. Essas são as modalidades de trabalho aqui. Claro, é informal. No trabalho, eu não vejo tanta diferença, não. Eu acho que o chileno é bom trabalhando e tudo mais, só que tem uma cultura que talvez seja latino-americana, a cultura do atraso. Aqui o pessoal atrasa bastante, às vezes me irrita, cara. Você é brasileiro, cara, você tá acostumado. Só que imagina,
Cara, eu sou brasileiro de São Paulo e aqui, tradicionalmente, as pessoas são mais, não lentas, mas elas são mais tranquilas. Então você vai ver no mercado Elas são mais cariocas. caixa aberto numa fila com 20 pessoas. Você vai ver num banco 20 pessoas numa fila esperando e tudo mais. Você marca com alguém 9h30, a pessoa chega às 10h20. Trânsito. Aliás, não justifica, muitas vezes nem justifica. Isso acontece. E o pessoal anda lento na rua também. E você conseguiu fazer amigos aí, tipo amigos chilenos mesmo? Poucos, eu tenho alguns poucos amigos. Acho que é a questão de idade, né? Quanto mais você fica velho, menos amigos você acaba fazendo. Mas eu tenho alguns poucos amigos do trabalho, sim. Só que são poucos, dá pra contar em uma mão. E você acha que é uma questão cultural também? Ou você acha que no Brasil, se você fosse chileno trabalhando no Brasil, seria igual? Eu acho que é uma questão... Não chega a ser cultural, acho que chega a ser pessoal. Porque eu sou uma pessoa um pouco mais fechada. Então, quando eu cheguei aqui, eu me dei muito bem. Não por eu ser fechado e o chileno ser fechado, mas por uma questão de, sei lá, espaço pessoal. Uhum. Então, pra mim, é tudo muito legal. E alguns brasileiros que eu conheci aqui, que viveram aqui ou visitando aqui, cara, eles odiavam muito desse tratamento, né? Tipo, que parecia mais frio. Mas o chileno é muito direto. Ele não é frio. Ele é muito direto. Na questão de serviço, eu acho que o Chile ainda deve bastante. Em que sentido? Entrega de serviço. Por exemplo, você vai num café, pede um café e tal, e às vezes a pessoa atende com uma má vontade e te entrega um negócio que não tá legal. Às vezes você vai comprar alguma coisa e não tá muito legal, o vendedor não te atende com aquela vontade, e eu nem falo de subserviência, mas eu falo de entrega de serviço mesmo, sabe? Uhum. Ou um pós-venda, por exemplo, você compra alguma coisa e dá defeito e às vezes é ruim. Não o serviço de pós-venda, mas a atenção do serviço. Então, melhor parafraseando, a atenção do serviço é ruim aqui. Agora, Caio, vamos falar sobre dinheiro, cara. Queria que você contasse pra gente um pouco como que é a relação da sua qualidade de vida aí, comparado com o que você ganha, e se você ganhasse a mesma coisa vivendo aqui no Brasil. Eu disse isso uma vez e digo de novo, eu acho que eu sou um cara sortudo, porque eu ganho bem mais do que a média da população chilena. A relação com o dinheiro aqui, eu acabei aprendendo um outro modo de viver. Por quê? Como estrangeiro com visa temporária, você não tem direito a cartão de crédito, você só tem débito. Então aqui eu acabei aprendendo a juntar dinheiro e a gastar o que eu tenho. Há pouco tempo eu consegui o Visa permanente, aí eu tenho cartão de crédito e tal, mas eu ainda tô com essa mentalidade. E aqui você paga tudo. É importante frisar que no Chile você paga por tudo. Você paga pela sua previdência, você paga por médico, você paga por tudo. O transporte aqui não é barato, você paga por tudo. Você vai numa consulta médica, você paga. Na questão médica existem dois tipos de planos de saúde, digamos assim. FONASA, que seria o público, entre aspas, mas você acaba pagando. Só que o FONASA tem subsídio do governo, então você vai na sua consulta, você paga e depois você recebe reembolsos. Dependendo do seu plano, você tem reembolsos totais ou parciais, de 70%, de 80%, alguma coisa assim. E o ISAPRES, que seria convênios particulares, que é o que eu tenho. A questão da FONASA é que ela oferece poucos hospitais, poucas clínicas e tudo mais. Algumas clínicas são gratuitas, só que é igual qualquer tipo de clínica gratuita do Brasil. É muito cheia, né? Você vai esperar bastante. A primeira vez que eu precisei gastar mais ou menos, na conversão de hoje, uns R$700 numa crise de sinusite que eu tive, eu resolvi mudar o meu plano de saúde para o ISAPRES, que seria o particular. Por quê? No final de semana, a cultura aqui, médica, que nos finais de semana, tudo é urgência. E nas urgências você paga sempre mais caro. Eu tive essa crise de sinusite num domingo, com muita febre e tudo mais. Eu fui num hospital que não era coberto pela FONASA, na época eu era da FONASA, e eu paguei tudo, estava listado, cada coisa, cada insumo, cada seringa, sério, tava tudo listado. Caramba. E deu um valor absurdo. A minha sorte é que eu tinha dinheiro guardado nessa época. Além disso, né, além de ter tudo listado, tinha a taxa de urgência, porque foi num domingo. Nossa senhora. E a questão de moradia, cara? Você é de São Paulo, e São Paulo não é um lugar muito barato de se morar, né? Aí como é que é? É um pouco mais barato que São Paulo, devo dizer, mas depende da comuna. A distribuição geográfica aqui do Chile é em comunas, regiões e o país. A comuna seria algo parecido com a cidade, só que para nós do Brasil é mais como um bairro estendido. Um bairro, por exemplo, eu estou na região de Santiago, região metropolitana, só que eu vivo na comuna de Ñuñoa, que é vizinha da comuna de Santiago. Aí você fala, peraí, parece tudo Santiago, porque realmente é tudo muito perto. E cada comuna
comuna tem o seu alcalde, que seria um prefeito. E a região, seria a região metropolitana, não tem, por exemplo, um governador, né? Na comuna de Nhunhô, onde eu vivo, agora comprar ou alugar um apartamento tá um pouco mais caro porque chegaram metrôs aqui. Chegaram alguns metrôs que facilitaram muito o transporte. E aqui é uma comuna residencial. Ela lembra muito um bairro de São Paulo residencial, assim, com bastante árvores, bastantes parques, né? E bem mais tranquilo. A comuna de Santiago ela é um pouco mais metropolitana, tem os lugares mais badalados, lugares para você tomar, tem os lugares residenciais, só que é um pouquinho mais perigoso, só um pouquinho. E lá é um pouco mais barato. E tem essas comunas que são caras, por exemplo, Vitacura e Las Condes são duas comunas de gente com mais dinheiro. Então lá, obviamente, o apartamento vai ser mais caro, a casa vai ser mais cara. Então, dependendo da comuna, você consegue bons preços, assim, numa distância de, sei lá, 3 quilômetros, você consegue uma variação de preços absurda. Em comparação com São Paulo, é um pouco mais barato se você fizer uma média. Mas, como eu disse, tem comunas que são mais legais e mais cêntricas, outras que não são tão legais, assim. Então, também dessa questão de um pouquinho mais seguro, um pouquinho mais perigoso, como é que é essa questão da segurança, né? Já que a gente fez vários programas sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, mas na América Latina, né? No Chile, como é que é a diferença entre São Paulo, por exemplo, e Santiago? Eu vim pra cá porque eu achava que aqui era mais tranquilo e mais seguro que São Paulo. E, de fato, até o momento, ainda é mais tranquilo e mais seguro. Eu ando na rua de noite aqui na comuna de Nhunhô tranquilamente. Assim, tranquilamente mesmo, galera. Tranquilo. Algumas comunas mais afastadas, aí já não é tão seguro. Aí seria o equivalente a São Paulo. Só que, no geral, eu acho que é muito mais seguro Santiago do que São Paulo. Tanto é que eu tô aqui ainda pelo meu filho. Ele tem 1 aninho, né? Nasceu faz pouco tempo. Eu acho que aqui é muito mais seguro pra ele do que a minha cidade natal, em todos os aspectos. Okay, Houston, we've had a problem here. Houston, we've had a problem. Bom, Caio, cara, agora é a hora do perrengue. Quero que você conte algumas histórias engraçadas, gafes, mix, qualquer coisa. Isso que a gente sempre vive como brasileiro, né, quando morando fora. Claro. Bom, o perrengue do café já foi, né? Eu lembro uma vez, eu fui numa ferreteria como essas lojas de construção. E eu fui com a minha ex e tal, e eu tava procurando alguma peça, eu acho que era de uma máquina de lavar, que eu precisava consertar, alguma coisa assim. E eu fui lá com o senhor, que tava atendendo lá, parecia ser o dono de lá, não sei, um senhor muito velho, com o chapéuzinho do Neruda, como a gente já comentou. Aí eu falei, nossa, eu preciso de uma peça tal, e ele não sabia que peça que era e tampouco eu. Aí eu falei, já sei, eu preciso fazer uma ligação. Aí eu falei, você tem um telefone pra eu poder fazer uma ligação aqui? Uma ligação? Cara, esse senhor, ele ficou possesso. Porque ligação é um eufemismo pra sexo. Em espanhol, ligação. Acho que é uma coisa que nem se utiliza muito mais hoje em dia, mas é um eufemismo pra sexo mesmo, pra coito. E outra vez, eu tava na seção de macarrão no mercado, e eu tava lá comentando assim, e eu peguei o famoso penne, macarrão penne, assim, em forma de pena. Só que penne em espanhol é, né? Pênis. Eu tava falando alto. Caramba, por que eles chamam isso aqui de... Eu não vou lembrar o nome agora. Tem outro nome. Acho que é... Caraca, não? Não. O nome do macarrão tipo pene. Tô zoando. Fabrício. Tem outro nome aqui, justamente por isso. Eu falei, esses caras chamam isso aqui de sei lá o quê. Não, pega lá o pene pra mim. A galera olhando assim. Aí sabe quando você se toca bem depois que estão te olhando estranho? Aí você se tocou do pene. Então eu me toquei. Eu falei, caramba, ainda bem que eu nunca fiquei pedindo miojo no mercado, né, cara? Miojo soa como miorro. Tipo... também tem essa. É pior ainda. O que você quer comer? Miojo. O quê? Cara, essas coisas do espanhol é porque a gente fala português e a gente vai com esse portunhol ali, né? São tão parecidas as línguas, o português e o espanhol, que sempre tem desses casos, né? Sim, sempre tem. Tem os falsos cognatos, por exemplo, trata. Trata significa sequestro, né? Compra e venda também, né? Também. Mas eu lembro de um caso, pode até ficar fora, que não tem nada a ver com o podcast, mas um caso de... Acho que foi alguma página católica ou evangélica que tava comentando sobre a nova Constituição... Da Bolívia. Eu lembro disso. Eles falavam sobre a trata de pessoas, que eles entenderam que era sobre o tratamento das pessoas, que tinha que prender pessoas que, por exemplo, fossem fazer suas pregações religiosas fora das permissões do Estado, né? Ai, não, isso é impossível.
possível, só que tava falando de sequestro, né? Você sequestrar as pessoas pra... Exato, era compra e venda de pessoas, né? É proibido dentro de compra e venda de pessoas. Um cunho religioso, por exemplo. Cara, não, você gente. vender pessoas. E aí, os brasileiros estavam traduzindo mal, né? Era alguma coisa assim. Estavam traduzindo como tratar as pessoas, tipo, como porte, mas nada a ver. Acho que eu viajei demais pro podcast. Tranquilo. Vocês estavam falando aí de algumas palavras. A última vez que eu fui pra Argentina, eu sofri no supermercado pedindo uma sacola pro caixa. Primeiro que eles não dão sacola de plástico, né? Não. Segundo que não existe sacola, né? E aí ficou aqueles 30 segundos de... Não, sacola? O quê? Não, a sacola. A sacola. E aí você, tipo, é uma merda. Se você tivesse reduzido só pra saco, talvez eles tivessem entendido. Ou não, né? Vai saber o que é saco na Argentina. Pode ser. Teve uma vez também que eu fui comprar giz de lousa. Só que eu não fazia a mínima ideia de como falava giz. Eu achava que era algo parecido. Isso foi bem no comecinho também da minha estadia aqui em Santiago. Eu tive que fazer a mímica do giz, né? Porque eu falava giz. O que é giz? Giz, o que é giz? É muito difícil falarem esse som, esse giz. Na Argentina se fala bastante, só que aqui no Chile não. Seria riz. Aí eu tive que fazer a mímica. Tiça. Tiça de pissarra. Isso. Porque giz é tiça e lousa é pissarra. Então é bem diferente. Caio, muito obrigado, cara, por ceder um tempo do seu domingo de manhã. Ó, a gente tá gravando esse podcast num domingo, 11 da manhã aqui. Aqui é trabalho. Aqui é trabalho. Aliás, aí no Chile é mais cedo ainda, né, Caio? 1 hora mais cedo por causa do horário de inverno, porque tá escurecendo muito rápido, então eles atrasam 1 hora aqui. E você quer fazer o seu jabazinho aí? Faz o jabá. Eu posso? Claro. Opa. Recentemente eu comecei um podcast chamado Refogado. Ele fala sobre comida, cozinha e tudo relacionado. Sai todas as terças-feiras e está em todos os agregadores, como o Spotify, tá no iTunes, tá no Google Podcast, Podcast Addict, quase qualquer um. Então, toda terça-feira, lá pela manhã, eu estou lá com episódios de 5 a 10 minutos falando sobre comida. E essa última semana saiu um sobre o merquém, que é uma pimenta chilena, exclusiva dos Mapuches, que é um povo originário daqui, que é muito gostosa. Então, eu convido vocês a escutarem o Refogado. O link tá aí na descrição do episódio. Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, como sempre. Muito obrigado pela sua audiência. E entra no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, sobre tecnologia e também sobre a língua inglesa, agora sobre a língua espanhola, ou qualquer outro idioma que seja importante para você que queira trabalhar fora do país. E não deixe de conhecer a Luralíngua, especialmente agora com esse lançamento mais do que especial dos cursos de espanhol da Luralíngua, né? A gente lançou os cursos iniciante e básico, e agora você vai poder reforçar o seu inglês e também o seu espanhol para melhorar tanto o seu currículo quanto a sua vida profissional. O Caio mesmo falou aqui no episódio da importância de você aprender realmente o espanhol para você trabalhar lá e em vez de ficar com aquele portunhol fajuto que você não engana ninguém. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar inglês, espanhol com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, como sempre, da alura.com.br, que tem mais de 750 cursos de tecnologia nas áreas de programação, de marketing, de design, inclusive, né? Como o Caio disse, business também, soft skills, tem curso de como você mandar um currículo pro exterior, como você criar um currículo em inglês, como você criar um currículo em espanhol também. Então, com certeza vai ter o curso pra você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.